Vamos meditar nessa manhã sobre confiança em Deus. Em Isaías capítulo 33 é onde está a nossa reflexão nesta manhã. A palavra do nosso Santo Deus diz assim: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Vamos todos juntos ler o versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. O Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? A grande questão de confiar em Deus se reside na sua espiritualidade. A espiritualidade nada mais é do que a prática real da sua fé. A verdadeira espiritualidade, ela resulta em aumento de fé, em aumento de confiança em Deus. Mas como a maioria das pessoas hoje estão presas dentro da esfera religiosa, a religião ela não gera fé. Somente a espiritualidade gera essa confiança no Senhor. O problema da vida do homem e da mulher está justamente em confiar em Deus. O homem e a mulher são seres que a cada dia mais se sentem insatisfeitos com a vida. E se ficando insatisfeitos com a vida, que é a dádiva maior de Deus para nós ficamos insatisfeitos com Deus. E a grande esfera da religião é: eu vou fazer para receber algo de Deus. E não é esse o propósito da espiritualidade. Não é esse o propósito que Deus tem dado para nós. O nosso desafio como cristãos é desenvolver a espiritualidade, que é o quê? Conhecer mais a Deus, entender mais de Deus. Porque cada vez mais que nós confiamos em Deus, podemos experimentar mais da sua paz, do seu amor, da sua graça, da sua força. Um dos hinos mais belos que foi escrito foi um hino que um pastor escreveu quando a sua esposa e seus filhos sofreram naufrágio, vindos da Inglaterra para a América. E quando ele perdeu sua esposa e seus filhos naquele naufrágio, daquele navio, ele compôs uma das mais belas canções cristãs do cristianismo, e que a principal tônica daquele hino é confiar em Deus, descansar no Senhor. A verdadeira espiritualidade reside nisso: confiar no Senhor. A minha pergunta para você nessa manhã é: você confia em Deus? Se você confia em Deus, você descansa nele. Você descansa. Descansando em Deus, a tua ansiedade diminui, acaba. Porque não há nada nesse mundo que pode então te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que eu pretendo nessa manhã é tentar te mostrar, através do capítulo 33 de Isaías, é que quando você não desenvolve uma espiritualidade
faz a tua fé crescer, você está preso na religião. E a religião é: eu quero alguma coisa de Deus. E a espiritualidade é: eu tenho recebido do Senhor. Amém? Deu para você entender a diferença? A religião: eu quero algo de Deus. A espiritualidade é: eu tenho recebido do Senhor. Por isso eu confio mais nele. Então, nós precisamos, para desenvolver a espiritualidade, nós precisamos aprender a clamar a Deus. O versículo 2 e 3 diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, à tua exaltação as nações serão dispersas. A oração é algo importante para a sua vida. Só pode crescer em fé quem ora. E aqui a expressão do profeta não é simplesmente orar, ela ultrapassa a esfera de orar, é clamar. Clamar é súplica incessante diante de Deus. Um verdadeiro cristão é aquele que aprendeu a clamar e a descansar em Deus. Você lê ao longo das Escrituras homens e mulheres que se derramaram profundamente diante do Senhor. E a verdadeira espiritualidade está aí, em se derramar verdadeiramente diante do Senhor. Nós precisamos entender isso. Porque muitas pessoas acham que orar é como fazer uma reza, é um negócio decorado. Tem pessoas que têm oração decorada. Oração decorada é religião. Aprenda isso. Espiritualidade é coração que se derrama diante do Senhor, é coração que se coloca diante de Deus. Se você não se derrama diante do Senhor, querido irmão, você é uma das pessoas mais infelizes desse mundo. O único lugar que terá solução para a tua vida é em Deus. Amém? Então fala comigo. O único lugar que eu encontrarei descanso é em Deus. Fala com o teu irmão. O único lugar que você encontrará descanso é em Deus. Não é brincadeira, irmão. Isso é real. Isso é verdadeiro. É aí que está a realidade da vida cristã. Existem muitas e muitas coisas que vão sendo colocadas hoje em dia, tentando mostrar para nós que nós encontraremos descanso em outro lugar que não seja em Deus. A nação de Israel colocou a sua esperança na Assíria. A nação de Israel colocou a sua esperança nos filisteus. A nação de Israel colocou a sua esperança naquele povo que era rico, naquele povo que era abastado, naquele povo que era desenvolvido na técnica da guerra. O que resultou para eles? Escravidão, morte, desesperança. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Por isso que frequentar a igreja não pode ser algo como sentido de que eu vou porque eu tenho que ir. Não pode ser. Eu vou porque eu preciso ir. Amém? Amém, querido irmão? É porque você precisa. Existe muita gente hoje falando que nós não precisamos de igreja, nós não precisamos nos reunir como povo, nós não precisamos, eu faço a minha experiência lá, querido, para com isso. A oração dele aqui é clamor, e é clamor
nós. Sabe o que vai mudar esse país? Quando o povo de Deus começar a orar e pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Minha esposa deu um WhatsApp que ela recebeu hoje de manhã e colocou que um outro candidato era a esperança deles. Eu falei: minha esperança é Deus. A única que pode dar jeito dessa nação se chama Deus. Amém? Não é A, nem B, nem C, nem D, nem F, nem G, qualquer alfabeto que você quiser pôr lá. O único que trará solução para nós é Deus. Por quê? É Deus que te dará força no meio da tribulação. É Deus que te fará com que você possa repousar e encontrar descanso nele para você trabalhar. Eu tenho visto muitas pessoas que estão no embate nessa política dessa vez. Eu falei: gente, as pessoas se esquecem que é direito de qualquer um fazer o que quiser. Nós não estamos aqui para impor nada a ninguém. Nada a ninguém. Todos têm a liberdade da livre escolha. Por isso que eu te digo que muitas vezes nós estamos dentro da religião e nós não estamos na esfera da espiritualidade. Porque na esfera da religião eu estou na rivalidade com o outro. E quando você tem rivalidade com o outro, você deixa o seu coração aberto para a inveja, deixa o seu coração aberto para a ganância, deixa o seu coração aberto para o orgulho, deixa o seu coração aberto para o embate. Agora, quando você está na esfera da espiritualidade, é outra esfera. A esfera da espiritualidade é o amor, é o caminhar a segunda milha, é oferecer a sua face quando o outro lhe fizer um ultraje, é você perdoar, é você amar, é você abraçar, é você cuidar, é você se preocupar. Eu quero a esfera da espiritualidade, você. Amém? Agora só vai ser gerado isso no seu coração se você aprender a clamar a Deus. Aprenda isso, querido. A grande lição que Jesus deixou aos seus discípulos olhavam para o Mestre e começaram a ficar impactados com a vida do Mestre, pelas coisas que ele falava, pela maneira como ele agia. Ele era perseguido, mas não revidava, ele não agredia ninguém. Mas a maneira como ele agia era como? Ele ia cada manhã, cada tarde, ele ia orar. E os seus discípulos então: Pai, ensina-nos, Mestre, Rabi, ensina-nos a orar. E ele virou e falou: se você quer orar, então entra no teu quarto, fecha a tua porta e se derrama diante do teu Pai que está em secreto. Quem vai gerar a fé em você, a confiança, é Deus. A partir do momento que você o buscar verdadeiramente de todo o teu coração, porque essa é a promessa: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ana só recebeu o milagre porque ela foi lá, se secou, se ajoelhou e chorou e derramou-se diante de Deus. Isso é clamor. Amém? Amém, irmãos? Você tem clamado a Deus? Eu já clamei, pastor. Não. Já clamou? Você acha que o mundo hoje não precisa do seu clamor? Você acha que os 16 cristãos que vão ser crucificados, vão ser enforcados essa semana no Irã, não precisam do seu clamor? Será que aquelas famílias que perderam as suas jovens novas aqui em Goiânia por conta de um homem completamente maluco e tomado totalmente pelo maligno, não precisa do seu clamor? Será que as 15 mil crianças que vão morrer hoje de fome na África não precisam do seu clamor? Percebe que a gente vive muitas vezes dentro da esfera da religião e não da espiritualidade, porque a esfera da espiritualidade você amplia a sua visão de uma forma tão grande, que você começa a olhar que os seus problemas são tão pequenos, são tão ínfimos, que você confia em Deus que Ele vai cuidar de você sempre. Amém? E você se conecta então na boa, perfeita e agradável vontade dEle, que é ver a obra dEle, o Evangelho dEle crescendo a cada dia mais. Você quer saber se você está na esfera da
espiritualidade na esfera da religião, veja o conteúdo das suas orações. Você ora só por você e pela sua família? Ou você ora pelos necessitados do mundo? Percebe, queridos irmãos? A religião nos coloca numa esfera individualista e privativa de fé. A espiritualidade nos coloca numa esfera larga do que Deus está fazendo no mundo. A espiritualidade nos faz desejar viver os sonhos de Deus para nós. Amém? Os sonhos de Deus para nós. A esfera da religião faz Deus realiza o meu sonho. Isso é religião. Você está orando aqui, Deus realiza o meu sonho? Ou você está orando, Deus, faça a tua vontade na minha vida como é feito no céu? Fuja da religião. Mergulhe em Deus. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar sobre espiritualidade é que confiar em Deus é encontrar estabilidade na vida. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de juízo e justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém? Como eu sempre falo para vocês, Isaías ele tem um contexto imediato da sua profecia, mas ele tem um contexto maior. Isso vai acontecer ou já aconteceu? Isso já aconteceu. Porque ele diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai. Vimos a glória do Pai. A glória do Pai completa. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de quê? Serem feitos filhos. A minha pergunta é: você vive mais como filho ou você vive mais como membro de igreja? Deu para entender que é diferente? Deus não nos chamou para fazermos membros, Deus nos chamou para fazermos filhos dele, amém? Você é filho, se você confiou em Jesus Cristo, se você confia nele, você se torna filho de Deus. Talvez alguns não vão entender sim essa dimensão tão grande, mas eu perdi meu pai muito cedo, com 11 anos, de 11 para 12 anos, e eu fui me dar conta de que eu era um órfão com 22 anos de idade, porque até ali eu tinha uma ideia, assim, eu sou filho e tal, mas quando tinha lá meus 22, para os meus 23 anos, eu estava fazendo psicanálise, né, com uma sessão de psicanálise lá, e eu falando, e o cara lá, o pastor, amigo meu, não falava nada, né? A sessão de psicanálise é uma coisa muito louca, né? Você fala, e o cara fica calado lá, né? Ele não faz nenhuma intervenção com você, você fica ali falando e tal, até a hora que você para, e aí fica aquele silêncio, aquele negócio te incomodando, e de repente tal, e aquele negócio, eu falei, gente, que coisa estranha. E num dia desse, numa situação dessa, pum, caiu a ficha, eu sou órfão. Nessa conversa de pai que morreu, de coisas que aconteceram e tal, e aí eu fui entendendo que as nossas dores internas, elas vão nos impulsionando de tal maneira que a gente vai querendo achar e resolver o nosso problema nessa vida atrás dessas coisas. Então eu descobri que eu sempre estava em busca de um pai. Então eu sofria porque não encontrava um pai. E aí eu falei, gente, mas eu sou crente, eu sou de Jesus, por que Jesus já me salvou? Ele é meu pai. Por que eu estou procurando outras pessoas por pai? Porque o nosso coração, a nossa mente, o nosso consciente, ele consegue elaborar essas coisas de uma forma, mas o nosso inconsciente, que são as emoções que estão mais a fundo de nós, elas impulsionam a nossa vida de uma maneira violenta. E se nós não pesquisamos essas emoções que estão lá no fundo, nós corremos um grande risco de estar correndo atrás das coisas de uma forma errada.
Então muitos casais têm problemas porque é justamente isso. Lá atrás está procurando uma coisa que não vai encontrar solução de jeito nenhum, a não ser que você tome consciência: sou órfão, mas fui adotado pelo Pai Celestial em Cristo Jesus. E aí eu fico maravilhado com isso, de entender e compreender esse tamanho desse amor de Deus. E quando eu digo isso para você, é porque aqui tem muito a ver com a religião e com a espiritualidade. Na religião você não chegou no céu, você está atrás do céu. Na espiritualidade, você já é filho de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. Ou você não acredita nisso? É justamente aí. Por isso que ele falou para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos e encontrarei em mim. Você encontrou descanso em Jesus ou não? Se a tua alma não descansa em Jesus, querido, você está na religião. Sabe a provinha dos 9? É isso. A tua alma tem descanso ou não? Homens e mulheres que encontraram descanso em Deus são homens e mulheres que estão em equilíbrio emocional, que estão em instabilidade emocional, que estão firmes na paz do Senhor, na força do Senhor Jesus. Eu me lembro muito do pastor Sérgio, aquele pregado, falava assim: você quer ver o verdadeiro cristão? Vá no cemitério quando ele perde um dos seus. O verdadeiro cristão, ele não se desespera, porque ele sabe que encontrará com o seu. Agora, aquele que não é verdadeiro cristão, ele sempre está na dúvida, porque ele está ligado na religião. A religião são as obras, a espiritualidade é Jesus, amém, irmãos? Eu estou tentando te ensinar hoje que o caminho da espiritualidade é muito melhor para a tua vida do que o caminho da religião. Eu estou tentando te mostrar hoje que a tua confiança tem que ser em Deus plenamente. E se algo impede você de estar encontrando esse descanso prometido e bendito do Senhor, você precisa sentar e conversar isso com alguém urgentemente, para identificar qual é o fator dentro de você. É você que tem que identificar esse fator que não te faz crer, que não te faz descansar, que não faz encontrar a paz, que não faz encontrar o amor, que não se satisfaz em Deus. Ele lhe deu o poder de ser filho. Ele diz, ele garante que encontra descanso. Então por que você não ora então como salmista? Por que está assim abatida, ó minha alma? Identifica onde estão as suas falhas, onde estão os teus problemas. Às vezes são emoções que estão lá no fundo da tua alma, da tua existência, que você não consegue enxergar esse Deus tão grande, poderoso e maravilhoso na tua vida. Confiar em Deus é encontrar a estabilidade. Não cheguei lá ainda não. Estou em busca. E entendo cada vez mais que orar, clamar e buscar é fundamental. Aí você me pergunta assim: pastor, então quando o senhor vem pregar, como que é isso? Eu estou buscando como vocês, amém? Amém, irmãos? Não porque eu já cheguei em algum lugar, não, porque eu estou no caminho. Porque a partir do momento que eu achar que eu cheguei nesse caminho, pronto, lascou-se tudo. É verdade. A partir do momento que eu já sei, sou, pronto. A obra que Deus quer realizar dentro de mim, eu sei ela na hora. Dá para você entender? Eu falo para Deus assim: agora você não vai mexer mais comigo, porque eu já sei, eu já sou. Não. A oração é: Senhor, eu quero essa maravilha do Senhor em minha vida.
Porque ele diz aqui no versículo 6, na parte final: e o temor do Senhor será o seu tesouro. Sabe o que é temor? Sabe quando você chega ali na jaula do leão? Você já foi no zoológico que tem a jaula nas grades? Você é aquela pessoa que vai abusar para colocar a mão lá? É? Ou você é a pessoa que tem um temor, que sabe que aquela fera, se você colocar a mão, ela é capaz de te dilacerar a sua mão? E por isso então você tem o temor. Ou sabe quando você está lá na casa da Ilana, no 24º andar? 28º andar. Aí você vai chegando assim na sacada, aí você fala: tá bom aqui. Aí a Ilana, que é moleca, vai lá e chega pertinho. Você fala: sai daí, menina, sai daí. Fica aí não, é perigoso. Mas você tem o temor de que sabe que ele está ali e você cai. Eu percebo que muitas pessoas estão presas na religião e perderam o temor de Deus. O temor te leva à reverência. O temor te leva ao respeito. O temor te leva à consideração. O temor te leva à avaliação. Daqui eu não posso ir. Dá para você entender? Você está onde? Na espiritualidade ou na religião? Por isso que confiar em Deus é encontrar estabilidade na vida do Senhor. E por isso que requer de você uma alta e profunda avaliação. Capacidade de entrar e encontrar realmente aquelas coisas que ainda você não deixou Deus preencher na tua vida. Cada um de nós precisa fazer isso urgentemente. Urgentemente. Porque essas coisas aqui nos impedem de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Terceiro, a maior escolha na minha vida e na sua vida é andar na vontade do Senhor. Leia o versículo 15 e 16 para mim. A espiritualidade nos leva então a compreender a vontade de Deus. A nossa esperança é real, basta confiar em Deus e viver na sua vontade. Por isso que quando a gente fala do temor, a gente tem que falar sobre a vontade de Deus. Porque o que te impede de pecar? O que te impede de sair fora da vontade de Deus? Para mim é o temor do Senhor. Para mim é o temor, é o tamanho da grandeza do Senhor. Muitos assumem um compromisso verdadeiro com Deus, falam e adoram sem vida e sem compromisso. Muitos não assumem um compromisso verdadeiro com Deus, falam e o adoram, mas sem vida e sem compromisso. Porque é fácil levantar a mão, é fácil adorar, é fácil cantar, mas andar na presença de Deus é difícil. Andar na vontade de Deus. Por isso que devemos avaliar a nossa confiança em Deus. Avaliar a nossa confiança em Deus. Nossa força do Senhor. E aqui o versículo 15, então, está aqui um guia de orientação para a autoavaliação espiritual. Você tem andado em justiça? Você anda em justiça? Ou você personaliza assim: eu tenho andado em justiça? Eu falo com retidão, eu rejeito o ganho da opressão, eu vivo mais pela eternidade ou pelo presente,
capítulo aqui agora. Eu tapo os meus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue. Isso implica então o seguinte: você não assistiu da guerra. Entendeu? Mano. Parar, desliga lá da Atena. Aquele cara da Record, então, misericórdia. Vocês aqui, olha lá, vamos lá agora, né? Pelo amor de Deus, dá palpitação. E o mundo hoje quer ouvir o quê? Derramamento de sangue, não é isso? O cara lá em Nova York saiu correndo com a machadinha e cravou na cabeça do guarda. Vocês viram isso essa semana? Cravou na cabeça do guarda. Sabe o que ele estava assistindo? Ele viu todos os vídeos de execuções que os muçulmanos colocaram na internet. Daí o cara enfiou a cabeça dele em quê? Em coisas do maligno. Em coisas do maligno. O cara saiu correndo e foi lá, pum, enfiou a machadinha e matou o guarda. Devemos avaliar realmente nossa vida, nossa confiança. Aqui ele diz: feche os seus olhos para não ver o mal. Essa é uma oração que nós precisamos fazer aqui, meus irmãos. Senhor, feche os meus olhos para não ver o mal. Porque a maldade está crescendo exasperadamente nessa nação, no nosso país. Exasperadamente. Quantas pessoas estão praticando, sentando e planejando o mal, vingança, coisas horríveis e hediondas. A palavra de Deus não nos orienta, não. Mas colocar a nossa vida nas alturas, na rocha do Senhor, no alto refúgio, confiança de que o pão é nos dado. Então nós não precisamos ter incertezas do amanhã, incertezas da vida. Por isso a maior escolha para mim e para você na espiritualidade é andar nessa vontade de Deus. E por último, precisamos colocar nossa confiança em Deus. Gostei muito de ler esses 2 versículos esses dias, meditar eles nesses dias, e gostaria que você prestasse bastante atenção nesses 2 versículos. Mas ali, o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso Rei. Ele nos salvará. Com isso, queridos, eu só posso dizer para você: não desvie a sua esperança de Deus. Não deixe de buscar a Deus com perseverança. E aprenda a andar e a descansar em Deus. Se Ele é o teu juiz, Ele sabe a hora de executar a justiça dele sobre a sua vida e sobre as tuas necessidades. Se Ele é o teu legislador, então você segue a lei dele, a palavra dele para a sua vida. Se Ele é o teu rei, então você obedece a Ele, porque você sabe que é Ele que pode te salvar em cada momento, em cada circunstância. Nessa manhã, eu falei para você: confia em Deus. Se você confiar em Deus, você terá uma vida de oração, e você terá e aprenderá a clamar a Deus. Você precisa entender que a sua fé, ela precisa ser desenvolvida de forma que produza em você a consciência de quem é o teu rei, a consciência de quem é o teu juiz, a consciência de quem é o teu legislador. Se você desenvolve essa consciência, você anda na vontade dele, você não se desvia da vontade dele, porque você confia nele e você vive para ele. Porque se Deus é soberano, e devemos então aprender a desenvolver confiança e viver na vontade dele. Israel escolheu não confiar. Israel escolheu se desviar.
Israel escolheu seguir aqueles que eram os poderosos, aqueles que se aparentavam serem ricos, poderosos, fortes. A ruína chegou a eles. Eles foram completamente arruinados. Mas aquele que confia no Senhor e anda nos seus caminhos, recebe dele nessa vida e na vida que há de vir, porque ele já nos deu o poder de sermos filhos dele. Nós não estamos mais aqui para viver esse mundo, para esse mundo. Estamos aqui para viver esse mundo para a glória dele, através da palavra dele. E hoje pela manhã Deus me deu essa frase que eu já falei aqui. Eu queria terminar essa mensagem com essa frase: eu quero viver os sonhos que Deus tem para mim. Esse é o desafio: viver os sonhos que Deus tem para mim. Os sonhos dele, sonhos bons, maravilhosos, para mim e para você. Por isso, confia no Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Faz uma oração nesse momento. Se você tem colocado a tua esperança aqui em algum lugar que não seja o Senhor, arrepende hoje e fala: Senhor, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero descansar em Ti. Se você tem tido insônias, ansiedades, se você tem andado preocupado, é porque você não tem confiado no Senhor. Então hoje, diz: Senhor, perdoa, porque eu não tenho confiado. Cria em mim agora, Senhor, fé para confiar em Ti. Ele fala que nós devemos pedir a Ele para que Ele gere em nós fé. Mas peça também para o Espírito Santo: Espírito Santo, me traz iluminação agora, para compreender por que eu não consigo confiar, por que eu não consigo perdoar, por que eu não consigo descansar em Ti. Pede para Ele te iluminar. Hoje mesmo Ele falará com você, trará à luz essa consciência, dessas inconsciências que você tem. E quando você compreender quem é Deus, onde Ele está, o que Ele tem, e o que Ele faz, o que Ele fez, e o que Ele fará por você, você poderá descansar nele, porque Ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e lá você pode descansar no Senhor, porque Ele te guarda, te guardará. Por isso, não temas mais, não temas o teu amanhã. Confia, pois, no Senhor Jesus. Confia, pois, em Deus, porque Ele é poderoso. A oração que nós fizemos hoje de Israel: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Peça para que Ele, Deus, abrevie a dor, tira de minha angústia, tira de minha tristeza, as decepções, porque eu quero viver os teus sonhos para a minha vida, e eu sei que os teus sonhos são melhor para mim. Se nessa manhã você diz a Deus: Senhor, hoje eu quero confiar mais e mais em Ti, vem aqui na frente que eu quero orar por você nesse momento. Enquanto o Nairo estiver cantando, sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você nessa manhã.
A partir de hoje, ó Deus, seus filhos encontrem essa
Portanto, Deus, podemos viver na tua vontade e descansar em ti. Toma cada